Em 2014, quando a Honda lançou no mercado as CB e CBR 650F, encontrou os segmentos das esportivas e também das nakeds invadido por motos bicilíndricas. A Honda não se atemorizou com isso e manteve a aposta nos motores 4 cilindros em linha e, ao longo dos anos, realizou apenas uma reforma rápida em 2017, atribuindo aos dois modelos um modesto aumento de potência e suspensões ligeiramente alteradas. Não esquece de deixar aquele like que é gratuito e ajuda muito no crescimento do canal. Compartilha e se inscreve marcando o sininho para ser notificado assim que um novo vídeo for lançado. Em 2019, a japonesa optou por seguir uma estratégia diferente. Mantendo a aposta na mesma arquitetura de motor, a Honda conseguiu alterar suficientemente estes modelos de modo a reconhecermos que não tem nada a ver com o que conhecíamos. O nome também mudou e agora passam a ser conhecidas como CB 650R e CBR 650R, duas motos tão iguais e ao mesmo tempo tão diferentes. A CB 650R tornou-se uma naked de acordo com os gostos mais atuais dentro do segmento, e a Honda aproveitou e bem o conceito Neo Sport Café, sendo bem adaptado à nova naked. O farol redondo com luzes diurnas em LED, as formas esculpidas e as carenagens laterais conferem à CB 650R uma imagem que não passa despercebida. Já a CBR 650R ficou mais parecida com a superesportiva Fireblade, com linhas definidas que inclui faróis duplos em LED e atribui uma imagem mais agressiva que o modelo anterior, a CBR 650F. A Honda continua apostando na plataforma para ambos os modelos, e assim a CB e CBR compartilham o mesmo quadro em aço do tipo Diamond, que deixa o assento a 810 mm do solo. Com os papéis iguais, a grande diferença da CB para a CBR está na postura de condução, cujo guidão é mais elevado na naked, sendo que a esportiva conta com semiguidões mais baixo, fixo a uma altura mais baixa que a mesa de direção. A posição de condução é claramente mais confortável na CB, e o guidão largo garante ao condutor maior controle sobre a moto sem grande esforço, enquanto a CBR é um pouco mais agressiva e coloca certo peso nos punhos, sendo até confortável se comparada a outras esportivas. O motor tetracilíndrico em linha, que equipa as duas, é basicamente uma versão aprimorada do motor que já conhecemos, presentes na CB e CBR 650F. A abertura das válvulas foi revista, a admissão e escape foram afinados, enquanto a ECU conta com um novo mapa de injeção. O resultado é um motor que exige altas rotações para explorar aquilo que ele tem de melhor, no estilo clássico dos 4 cilindros. Entre 8.000 RPM e o headline pouco acima das 12.000 rotações, é onde encontramos a grande diferença para a geração anterior. É possível senti-lo mais cheio, com mais fôlego para responder de forma mais imediata aos impulsos no acelerador, que está perfeitamente afinado para uma condução urbana. Os 88,4 cavalos do modelo brasileiro são atingidos precisamente em 11.500 rotações, enquanto o torque máximo de 6,13 kg revela-se em 8.000 RPM. A Honda também elevou as rotações onde a potência e o torque são atingidos. Ela também trabalhou para que essas motos pudessem ser mais leves, e o resultado é que essa redução lhe fez bem, com a naked pesando cerca de 202 kg em ordem de marcha, enquanto a sua irmã, totalmente carenada, pesa ligeiramente mais, cerca de 207 kg. Motos bastante leves e fáceis de conduzir, mesmo para os condutores com pouca experiência. A primeira coisa que se sente no comando dessas Hondas é que trata-se de motos com proporções corretas, assento bem acolchoados e uma ergonomia em que tudo fica à mão. Já em movimento, não é necessário muito tempo para se sentir totalmente à vontade. O motor é dócil, talvez dócil demais abaixo das 4.000 rotações. Claro que numa condução urbana isso é uma vantagem e permite consumos na ordem dos 22 km por litro em média. Mas se quiser adotar um ritmo mais esperto, tanto a CB como a CBR vão sofrer um pouco. Tem de trabalhar bem com a caixa de marchas para não deixar as rotações abaixo desse limite. E felizmente o câmbio é extremamente suave e as 6 velocidades engrenam com precisão. E mesmo nas reduções mais bruscas, a embreagem deslizante mostrou-se eficiente diante dos abusos.
Mas o grande destaque das 650R é a forma como elas são exploradas. Com o motor tetracilíndrico ganhando força de forma muito linear, a CB e CBR são ágeis, sendo a direção um pouco mais precisa na esportiva, em comparação com a Naked. Elas contornam curva a curva com extrema facilidade, e a confiança aumenta até o ponto em que as suspensões avisarem que o limite está próximo. São motos que não assustam, uma surpresa para o segmento, com a suspensão dianteira dando um bom feedback, permitindo levar os freios ao limite antes do ABS entrar em funcionamento. Freios que não impressionam pela potência, mas sim pela eficácia. Mesmo após longos períodos de uso intenso, o manete não passou a sensação de freio borrachudo. Em pistas sinuosas, a CB650R é a opção mais indicada para quem quer se divertir sem grande esforço. É interessante o que uma Naked de média cilindrada, concebida como uma proposta acessível, consegue fazer o que faz, sem dificuldades, sem esforço, sem queixas, tendo apenas os pneus como ponto a ser revisto, pois limitaram a condução em pista durante os testes. Mas para ser sincero, a CB650R também não foi pensada para este tipo de ambiente, e numa condução urbana, para a qual foi criada, os pneus Metzeler Roadtech 01, que acompanham o modelo, funcionaram sem problemas. As entradas de admissão de ar colocadas nas carenagens laterais ajudam a criar uma sonoridade específica, definida e mais emocionante do que na CBR. Em contrapartida, a esportiva, que tem entradas de ar mais diretas, cria uma pressão 3 vezes maior na caixa de ar, o que por sua vez ajuda a CBR a obter melhores performances nas retomadas, que a partir dos 100 km por hora não deixam dúvidas na superioridade. A CBR 650R, com pneus Dunlop Sportmax D212, mostrou-se mais agressiva no momento de atacar as curvas, oferecendo também mais estabilidade e inclinação. Mas os pneus Dunlop obrigam a ter atenção à temperatura da borracha, pois mesmo após alguns minutos fazendo curvas, foi possível sentir o pneu traseiro escorregar ligeiramente, acionando o controle de tração, demonstrado através de uma luz no painel. Enquanto sua irmã CB se deixa levar facilmente curva a curva, a CBR 650R já exige um pouco mais de esforço por parte do condutor. A frente mostra-se precisa no momento em que queremos manter a trajetória, mas para trocar de direção rapidamente é necessário trabalhar um pouco e movimentar o corpo de um lado para o outro. Nada de extraordinário, apenas uma exigência clássica em ter um pouco de preparo físico. Fora do circuito fechado, foi interessante perceber como as motos são tão equilibradas e neutras. Ficou claro que as suspensões Showa assumem a maior parte da responsabilidade por esta neutralidade. Absorvem perfeitamente as maiores irregularidades do asfalto, mesmo em alta velocidade, sem serem sentidas suave demais numa condução esportiva, e isso acaba por aumentar a sensação de qualidade das motos. A precisão das suspensões da CB parece mais equilibrada do que na CBR, por uma pequena margem. Isso é um fato. Provavelmente as regulagens de fábrica da Honda adaptam-se melhor à posição de condução da Naked, em que a frente não suporta tanto peso quanto a da CBR, onde existe mais peso devido à geometria da posição de condução. O que também melhorou significativamente em relação à geração anterior foi o fim das vibrações irritantes entre 5 e 6.000 RPM. Era uma das queixas que o público tinha na CB e CBR 650F. Agora não há vibrações, o que surpreendeu os pilotos de forma positiva, tendo em vista o motor tetracilíndrico ser tão rotativo. Isso se deve ao fato da Honda ter optado por utilizar um novo apoio superior do motor, em vez de parafusá-lo diretamente ao quadro. Uma solução simples e que ao mesmo tempo melhorou e muito o conforto na condução. Segundo os pilotos, o padrão de construção também aumentou. A qualidade dos plásticos é acima da média, tendo em vista que a CB está anunciada com preço sugerido de R$ 37.900 e a CBR custando R$ 39.500 aqui no Brasil, valores estes sem o frete. O acabamento, em particular na esportiva, mostra que existe um cuidado maior na montagem das carenagens, com as laterais ficando perfeitamente encaixadas no frontal da moto, sem grandes folgas. O aumento da percepção de qualidade deve-se também ao novo painel de instrumentos. O anterior, monocromático, foi substituído por um painel maior,
que oferece uma boa leitura das informações como velocidade, rotações, indicador de marcha, consumo médio e parciais de distância percorrida. Por vezes, durante o dia, a luminosidade pode impedir a leitura perfeita dessas informações, mas o painel pode ser ajustado em luminosidade para contornar esse problema. Temos de concordar que o motor tetracilíndrico em linha não oferece o mesmo desempenho em baixas rotações dos bicilíndricos, que são encontrados em motos concorrentes dentro do segmento. Entretanto, vale ressaltar que ele é muito mais suave e linear, mais previsível, sem sustos, e isso tem suas vantagens. O equilíbrio da Honda CB650R e CBR650R é o que faz delas propostas tão tentadoras, não havendo muitas falhas para apontar tanto na Naked como na esportiva, sem contar o ronco maravilhoso. Sendo as maiores queixas para quem percorre grandes distâncias, pois o tanque de combustível diminuiu para apenas 15,4 litros. Ainda assim, com um consumo médio baixo, isso nem pode ser considerado um problema, deixando como fator determinante o preço repassado ao consumidor final. Em uma época onde os grandes fabricantes buscam por motores que façam os condutores se apaixonar por motos, é uma satisfação saber que a Honda ainda se mantém fiel às suas origens e que os tetracilíndricos em linha de média capacidade estão aí para ir à luta, seja na envolvente CB650R ou na agressiva CBR650R. Restando apenas escolher a cor que mais lhe agrada. Até o próximo vídeo. Valeu!